Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Vamos juntos até meio-dia atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Até porque faltam 3 dias para o Derby 208 e a cobertura completa é aqui na CBN. E começamos o nosso giro falando de tênis. Bia Haddad segue em ascensão neste fim de temporada. A brasileira venceu a inglesa Katie Boulter por 2-0, com parciais de 7-6 e 7-5 na madrugada desta quinta-feira e avançou para as quartas de final do WTA 500 na China. Além disso, o triunfo aproximou a Bia do melhor ranking da sua carreira. Com a vitória, a Bia soma 48 pontos no ranking, chegando a 3.194 na nona posição. E agora o giro do derby. Começamos com o Guarani, que está em Itu, Antônio Lupi. É isso, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. Guarani viajou ontem no início da tarde para Itu, em um resort, onde vai realizar a pré-temporada para o clássico contra a Ponte Preta. Pelo que tudo indica, o Salustiano, zagueiro, foi o único jogador que falou com a imprensa antes do grande jogo aqui de Campinas. E o Matheus Salustiano disse o seguinte: é a luz no fim no túnel para o Guarani vencer o derby e tentar aí criar forças para permanecer na Série B, o que ainda é muito difícil. Ele também falou que o jogo vai ser disputado, até porque as duas equipes precisam dos 3 pontos. Luan Dias e Emerson, que cumpriram suspensão no último jogo, são as novidades para o técnico Alan Al pro duelo contra a Macaca. E um dos favoritos a conquistar a bola de ouro, Vinícius Júnior, entrou também na elite dos jogadores mais bem pagos do mundo. Num levantamento divulgado pela revista Forbes, o atacante do Real Madrid aparece na 7ª posição. Vinícius Júnior está com moral. O atacante do Real Madrid tem rendimentos na casa de 55 milhões de dólares por ano, incluindo salários e patrocínios. É muita coisa. No Morumbrinco deu São Paulo, Gabriel Dudziak. O São Paulo venceu o Vasco da Gama por 3-0 na noite desta quarta-feira pelo Brasileirão. O tricolor abriu o placar com Luciano, dominou o confronto e marcou mais 2 gols com o meio-atacante Lucas. O Santos também jogou, mas perdeu 3-2 de virada para a Chapecoense no sul do país pela Série B. Hoje o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena às 8 horas da noite, buscando novamente deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Palmeiras, ainda sem os atletas convocados para as seleções, treinou para o jogo contra o Juventude no próximo domingo. E o período longe dos gramados está perto do fim. Em fase final de recuperação no Al Hilal, Neymar vive dias decisivos para voltar a jogar pela seleção brasileira ainda em 2024. No período sem o camisa 10, o Brasil disputou 14 jogos. Foram 3 derrotas, 5 empates e 6 vitórias. Aproveitamento de 54,7% dos pontos. E agora informações da mandante do derby. O derby vem aí. E a Macaca, Antônio Lupi. Venda de ingressos começou às 11 horas da manhã com direito à promoção para o torcedor da Ponte Preta, que vai pagar R$10 com a camisa da Macaca para acompanhar o clássico de número 208. Além das bilheterias, o torcedor da Ponte também pode comprar o ingresso através das plataformas digitais da Associação Atlética Ponte Preta, que treina e treina bastante, até porque vamos falar sobre os resultados da Série B e a rodada já começou bem mal para a Macaca, que inclusive pode entrar em campo dentro do Z4. Gé deve ser a novidade no time da Ponte Preta e também a dúvida em relação ao substituto do Emerson Santos. Daqui a pouco o Nilson Júnior, ele que estava sumido, esquecido, agora voltou e pode ser titular do sistema defensivo da Ponte. E além do jogo do Santos na Série B, tivemos outra partida ontem à noite. O duelo marcado da 16ª rodada, o Operário venceu o Sport Recife
dentro da Ilha do Retiro por 2-1. O Leão da Ilha permanece na terceira colocação com 53 pontos, enquanto o Operário saltou para a 8ª posição com 46. Ele está chegando, falando de Fla-Flu, falando de Fortaleza e Galo. Fábio Scheibe, grande abraço, bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, 30ª rodada do Brasileirão. Ontem no Castelão, empate 1-1, Fortaleza e Atlético Mineiro. Marinho marcou para o tricolor do Ceará, né, o tricolor do Fortaleza, e Fausto Vera no segundo tempo empatou para o Galo 1-1. O Galo teve 2 jogadores a mais desde o meio do segundo tempo, mas não conseguiu vencer a partida. Hoje, às 8 da noite, no Maracanã, tem o Flamengo na 4ª colocação, tentando subir mais na tabela de classificação, encarando o Fluminense, que é o primeiro time fora da zona da degola. O Fluminense joga a vida também, não terá Thiago Silva ainda como desfalque. O Flamengo não vai contar com os selecionáveis Gerson de la Cruz e Eric Pulgar, que estavam na data FIFA. E o destaque é de Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlos. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, os 2 jogos da Série B ontem, os resultados não poderiam ser piores para as nossas equipes, né? O Santos perdeu para a Chapecoense, a Ponte foi ultrapassada, aumentou a distância do Guarani em relação à equipe que está escapando, que é justamente a Ponte, né? Hoje a diferença de 7 pontos, estava em 6. E o Sport Recife, tudo bem, não tem nada a ver com o rebaixamento, porém a derrota do Sport faz com que o Leão da Ilha ele jogue a partida contra o Guarani, possivelmente o jogo do acesso, né? Porque com 53 pontos ele encara o Botafogo de Ribeirão Preto na ilha agora, né? E de acordo com os últimos resultados, a gente pode até apostar no Sport, vai para 56. E aí depois ele recebe o Guarani, ou seja, jogo para vencer também, o Sport vai a 59 pontos, ficando aí a 1 vitória da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, que rodada, que início de rodada ruim. O jogo do Sport era pela 16ª rodada. Mas que quarta-feira trevosa para o futebol de Campinas com relação aos resultados dos adversários nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco todas as informações do Derby 208, jogo domingo às 18h30 no Moisés Lucarelli com cobertura total aqui do Futebol Globo CBN. O CBN Esportes está no ar, você participa, mande aí sua mensagem para 9869070, Estamos no ar com trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues do Bolacha e a coordenação de Estuinha com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h16. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã também. Tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Trânsito. 11h19. Thaís Azevedo está conosco com informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Andrade Neves, trânsito fluindo bem, sentido Castelo e sentido Centro. Pela Avenida Barão de Itapura, tem excesso de veículos ali próximo à Rua Salustiano Penteado, até a chegada à Rua Engenheiro Cândido Gomide. No restante da via, o ouvinte segue tranquilo. Quem segue pela Avenida Brasil faz um bom caminho sentido Vila Nova. No sentido Centro, tem lentidão próximo ali à Avenida Barão de Itapura e também na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Orozimbo agora faz um bom caminho nos dois sentidos. A Rua Jorge Miranda também tem trânsito livre. Agora a Avenida Senador Saraiva está um pouco carregada ali pela pista da esquerda, desde a Avenida Benjamin Constant até a Rua Ferreira Penteado e pela pista da direita na saída da Rua General Osório. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora 11h20. Yakult. Já curtiu seu Yakult? Experimente. Seu intestino bem, você também. Comece seu Yakult hoje. Onze horas e 20 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Sim. A gente já vai com o Gabriel Dudziak para falar da vitória do São Paulo no Morumbrinco. Eu acho que você não foi bem usar esse termo, não. Mas não foi eu que criei o termo, foi a torcida do São Paulo. Não. Foi a torcida do São Paulo ontem. A torcida do São Paulo vai criar jargão lá em São Paulo. Que lotou o Brinco de Ouro. Quem manda é a gente. Aliás, é bom ver o Brinco de Ouro ser aproveitado em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, ter visibilidade. Ontem, na tela da IPTV, na tela da Globo Nacional. Então, isso. assim. Pô, só deu Diegão ontem, cara. É, exatamente. Poxa. Então, isso nos traz aquele gostinho que nós não vivenciamos desde 2017, né? Quando foi a última participação de um time de Campinas na Série A do Campeonato Brasileiro. E é mais um ponto de reflexão também, tanto para Guarani quanto para Ponte. O Guarani está numa situação desesperadora, a ponto de cair para a terceira divisão, precisando aí de reverter um cenário difícil. E a Ponte Preta perigando ir para a zona de rebaixamento. Então, mais uma reflexão para os times de Campinas. Porque fica um falando do outro, você tá mal, você tá pior que eu. É uma disputa para ver quem que tá pior. Sim. Enquanto isso, a gente tá vendo a Série A aí com times estabilizados como o Cuiabá, que tiveram um plano a longo prazo e deu certo. O próprio Atlético Goianiense. A Chapecoense ficou muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é um momento de reflexão. Aliás, eu vou falar porque assim, claro, eu gosto do Vila, porque é um time que eu fiquei lá há pouco tempo, mas as pessoas que estão lá são pessoas boas que querem o bem do Vila. E hoje é 17, que dia que foi? Foi ontem, 18? Foi depois, ontem, terça-feira. Né? Terça-feira, o Vila Nova inaugurou um centro de treinamentos de primeiro mundo. 10 milhões foram investidos para a reforma desse CT, que é um CT de primeiro mundo. E quem quiser ver como ficou o CT, é só acessar qualquer página de esportes ou acessar as redes sociais do Vila Nova, que vocês vão conferir a estrutura que foi construída e de 2023 para 2024. Porque, cara, impressionante. Em 2022 eu estava lá e eu vi a estrutura. Não tinha estrutura, tinha um vestiário, os campos de base que eram ruins e o campo de treino da equipe que era ruim. Era ruim o campo, onde o Vila treinava para a Série B de 2022. Hoje é coisa de primeiro mundo. E a gente está falando de investimento de 10 milhões. É muita coisa? É muita coisa. Mas foi um planejamento. Foi um planejamento. Mas o Vila não tem dívida. Tem muito mais dívida do que os dois aqui de Campinas. Porque também é... Calma. Não tem. Eles fizeram aquela... A disputa é boa, viu, cara? A disputa é boa, mas se bobear é o mesmo montante. É o mesmo montante também. Porque o Vila, o que fez de coisa errada no passado... Pô, teve jogador que mandou para os cofres, que já parou de jogar, jogador que é conhecido... 400 mil reais. Nossa. 400 mil reais e tinha que pagar de um dia pro outro, senão era transferban. Igual tem na Ponte aqui, toda semana. Eles fizeram um acordo, como a Ponte Preta fez, para evitar transferban, e tem que pagar todo mês, senão a casa cai. Então, assim, o Vila Nova, quem quiser, acessa as redes sociais do Vila para conferir o CT que foi inaugurado. As redes sociais do Vila? Eu não tenho aqui. Entendi. Deixa eu pegar. Vou pegar só o Instagram. Ó, o Instagram tem lá.
Deixa eu pegar aqui. Eu não sei nem a minha de cabeça. Acho que Mas eu vou saber fica a do Vila. reflexão. Ó, Vila Nova. Eu acho que é pra... Vila Nova Futebol Clube no Instagram. @ Tá Vila Nova FC. Vê lá, é o... Ó, é o... Aqui, ó. É o vídeo que foi há um dia. Foi inaugurado, o CT. Vê lá. É uma reflexão mesmo, assim, a gente viu o Mirassol passando por isso recentemente também. Novo Horizontino. Em relação ao CT, e são times que estão aí nas cabeças, né? E você começar por baixo. É claro que dói, às vezes, você realizar más campanhas, como o Vila Nova conviveu com o rebaixamento à Série C, flertou várias vezes, só que já é o segundo ano que ele tá ali, né, brigando na parte de cima do campeonato. Não sobe esse ano, viu? Eu até falei pro Lupe, se não subir esse ano, eu acho que é questão de tempo aí, 2, 3 temporadas o Vila Nova vai subir. E outra, hein? O Vila Nova, diferente de Cuiabá, diferente que mais de outros clubes, o próprio Bragantino, o Vila Nova tem torcida. Então, somando a estrutura do Vila Nova com a torcida que tem, é um time que pode curtir aí algumas temporadas na Série A do Campeonato Brasileiro, no futuro próximo. É isso. Vamos então com o Gabriel Dudiak, informações da vitória boa. Vitória do São Paulo contra o Vasco. Em Campinas, contra o Vasco, o São Paulo queria uma vitória capaz de recolocá-lo na briga pela 4ª posição do Campeonato Brasileiro. E o começo de jogo não poderia ser melhor. Logo aos 8 minutos, Luciano recebeu na entrada da área, cortou a marcação e abriu o placar. Apesar de o Vasco ter tido uma grande chance para empatar, o São Paulo seguiu melhor no jogo. E Lucas, logo no primeiro minuto do segundo tempo, ampliou para 2-0, em arrancada desde o meio de campo. Ele ainda fez outro, agora de cabeça, fechando o placar em 3-0. Em entrevista à TV Globo após o jogo, Lucas falou que a atuação foi também uma resposta após a péssima partida contra o Cuiabá há 10 dias. Tanto tempo treinando, esperando por esse jogo, né? É difícil você perder e ficar tanto tempo esperando pro próximo jogo, mas hoje a gente conseguiu fazer uma bela partida, feliz com a atuação, com os 2 gols, e é seguir essa sequência aí pro fim da temporada. O Santos também jogou e perdeu. No sul do país, o Peixe até saiu na frente contra a Chapecoense com um gol de Guilherme, mas cedeu o empate logo na sequência e viu o adversário crescer na segunda etapa. Aos 23 minutos, um erro do goleiro Brazão determinou a virada dos donos da casa e 10 minutos depois a Chapecoense ampliou. Otero até descontou para 3-2, mas não houve tempo para uma tentativa de empate santista. Após o jogo, o técnico Fábio Carille falou em falhas dos jogadores nos gols adversários. E é claro que aí existiram erros para que o adversário pudesse ter feito os gols, que a gente tinha alertado, trabalhado e mostrado. A derrota não tira o Peixe da liderança da Série B, mas abre a possibilidade para o Novo Horizontino ultrapassar novamente os paulistas no fim de semana. Hoje o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense às 8 da noite na Neoquímica Arena. O zagueiro Félix Torres, que esteve em campo pela seleção equatoriana na última terça, é dúvida para o duelo, enquanto Fagner, André Ramalho e Romero podem voltar após cumprirem suspensão. Já o Palmeiras se prepara para o jogo de domingo contra o Juventude fora de casa. O goleiro Everton, o zagueiro Gomes e o volante Rios tiveram folga nesta quarta, depois de defenderem as equipes nacionais na data FIFA, mas devem ficar à disposição para o jogo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Fábio Scheib, você que viu de perto a atuação de São Paulo ontem, uma vitória convincente e bonitos gols do São Paulo também, né, Fabião? Empolgante a vitória do São Paulo ontem. São Paulo estava devendo para a torcida. Ontem o público marcou presença também no Brinco de Ouro. Foi muito legal a atmosfera do estádio Bugrino para esse grande clássico do futebol brasileiro. São Paulo fez um gol logo no início do jogo, conseguiu ter mais tranquilidade. E o Vasco chamou atenção para o Vasco também a falta de opções do Vasco, né? O Vasco vive de uma jogada só, é bola no verrete toda hora. Ontem tentou colocar o Coutinho e o Paê juntos. Viu que o Rafael Paiva viu que não desses dois não conseguem jogar mais no futebol atual, né? Que é muita movimentação, muita marcação. Esses dois jogadores, apesar de serem muito habilidosos, acabam não contribuindo muito para a equipe. E o São Paulo aproveitou disso, na segunda etapa marcou logo cedo, veio com o apoio da torcida também, conseguiu ampliar o placar no final, podendo até ser mais. Uma vitória que volta a paz no tricolor, o Zubel Dias está mais tranquilo agora e acaba essa turbulência que estava rondando o lado do Morumbi, viu, Juliano? Pois é, Carlão. São Paulo ontem com uma vitória importante e até acho que foi importante, por exemplo, o Zubeldia, né, sair ali da bolha Morumbi, porque ele percebeu que apesar dos episódios recentes, dos desempenhos recentes, das cobranças recentes,
o Zubeldia ainda tem muita aceitação com o torcedor de São Paulo. Né? Tem. Eu acho que é o que sustenta ele no São Paulo hoje, é essa aceitação, essa, não vou dizer idolatria, mas essa simpatia com o torcedor. Até vi nas redes sociais do nosso Paulo do Vale, né, lá da Rádio Bandeirantes de São Paulo, ele colocando, o Zubeldia tem moral com o torcedor, né, que foi aplaudido na saída, mas vive um processo de fritura dentro do São Paulo. E o Paulo conhece, né, os meandros, os corredores do Morumbi. Infelizmente, né, eu fico pé da vida com isso aí. Porque, primeiro, a situação do Carpini, a maneira que ele foi fritado. Beleza, saiu o Carpini. Veio o Zubeldia e pelo menos deu uma cara ao São Paulo. O São Paulo chegou em 3 frentes aí, praticamente aí na reta final. E hoje é um São Paulo diferente, que já tem um time, trabalha, conquistou um título ano passado, ainda sob a batuta do Dorival, mas está encaminhando aí para temporadas vitoriosas. E começa esse processo de frio. O que o dirigente do São Paulo quer? Se sai o Zubeldia, quem que vem? Sabe? Qual a estrutura que o São Paulo tem para brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, hoje com o Botafogo? Eu não consigo entender esses dirigentes. Eles não ajudam em nada e ficam ali com aquelas conversinhas mole, né? A famosa rádio peão. Deixa o cara trabalhar, meu. Pelo amor de Deus. Ontem venceu. O São Paulo precisa de um equilíbrio aí dentro da Série A para pegar uma sequência e tentar se fixar entre os 4 primeiros colocados. Pois é, e hoje tem um jogo importante do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Vencer ou vencer, né? Nossa. Não tem como mais adiar, ainda mais um confronto que vira um confronto direto também. Esse jogo para as pretensões do Corinthians 2025, ele é mais importante que o jogo do Flamengo na Copa do Brasil. É claro que vale aí uma disputa por título, é um clássico, mas hoje o Corinthians não pode deixar escapar. Caso contrário, a Série B é logo ali. Tem palpite, Fábio Chay, para o jogo de hoje? Os Corinthians tem que dar a vida hoje, tem que ganhar, empurrar mais um time para a parte de baixo da tabela e ainda torcer para o Flamengo, né? O Flamengo vai ser adversário do domingo na Copa do Brasil, mas hoje o Flamengo tem a missão de ganhar do Fluminense para deixar o Fluminense estagnado também. Uma vitória do Corinthians deixa o tricolor para trás. O Corinthians tentando escapar há tanto tempo dessa zona de rebaixamento, né? Mais de 2 meses o Corinthians habita essa situação crítica da competição. Maravilha, mandar um grande abraço aqui pro Rodolfo Ferreira, tá na audiência aqui. Eu, como São Paulino, gosto e apoio o Zuba. É que às vezes ele é teimoso, mas ontem ele testou um outro time e o time foi muito bem. Vamos ver se agora ele mantém. Grande abraço também pro Derivaldo Souza, pro Fernando da Vila Industrial, que tá dizendo aqui que um dia você teve fartura na mesa e logo você só tem uma refeição no dia. Com o passar do tempo você se acostuma com uma única refeição. Na Ponte, fugir do rebaixamento se tornou a alegria dessa única refeição faz anos. Pobre futebol de Campinas, a reflexão aqui do Fernando da Vila Industrial. E o Alan mandou aqui, ó. Hoje é jogo da vida pro Corinthians, é isso aí. 11h31, daqui a pouco a gente volta com informações do Dero. Repórter CBN. Quinta-feira, 17 de outubro de 2024. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, afirmou à CBN que os contratos de concessão de empresas de energia elétrica precisam ser revistos. Segundo ele, os novos acordos devem abordar os temas relacionados à transição climática. Vinícius Marques também negou que as investigações abertas pela CGU contra a ANEEL façam parte de um movimento do governo federal para promover mudanças nas agências. O Brasil deve enfrentar um novo ciclo de chuvas intensas nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para áreas do Centro-Oeste, do Sudeste e do Nordeste. As regiões devem registrar temporais, ventos intensos e trovoadas. Um avião da FAB com os ministros Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência, deve pousar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, amanhã. A operação será realizada 3 dias antes da retomada de voos na capital do Rio Grande do Sul. O terminal está fechado desde 3 de maio, em razão das enchentes que afetaram o estado.
Imagens revelaram como foi encontrado o quarto do hotel em Buenos Aires, na Argentina, em que estava hospedado o ex-vocalista do One Direction, Liam Payne. O artista caiu da varanda e morreu na hora. O material divulgado mostra uma TV destruída. Também aparecem taças e garrafas de bebidas. Em cima de um móvel havia um pó branco ainda não identificado, um isqueiro e um papel alumínio, entre outros itens. A polícia investiga se o cantor estava sob efeito de drogas e álcool. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Vestibular Mackenzie Campinas 2025, primeiro semestre. Estude em uma das melhores universidades do país, com mais de 150 anos de tradição e inovação. Cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, agora no período noturno. Cursos de Administração e Direito. Estude manhã ou noite. Escolha a melhor forma de ingresso. Prova presencial ou sua nota do Enem 2023, 2022 ou 2021. Mackenzie. Inspirando conquistas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 36 minutos. Vamos falar de derby, Antônio Lupi. Ontem começamos com a Ponte Preta, hoje nós falaremos... não vamos começar com ninguém hoje. Ok, combinado. Eu vou trazer uma informação aqui, cara, que agora é oficial. Inclusive a informação foi publicada... Quem tá no rádio não entendeu nada, né? A informação... Eu cumprimentei o Lupi. Isso, a gente é brother. A informação foi publicada inicialmente, né, pela Rádio Bandeirantes, pelo Carlos Batista, e a CBF confirmou Wilton Pereira Sampaio. Aquele. Hoje estará em campo, né? Apitando Corinthians e Atlético. Ele vai estar em campo hoje? Eu não vi a escala sim, geral. Estará. Então é bom de ficar de olho aí no Wilton. Mas ele é árbitro do estado de Goiás, FIFA desde 2013, marcou presença na última Copa do Mundo, inclusive apitou quartas de final, jogo grande. Apitou 3 jogos na Série B esse ano, o derby é o 4º. Então, o árbitro FIFA, o Wilton Pereira Sampaio, também é alvo de algumas polêmicas, e isso vai acontecer com todos os árbitros do Brasil, porque a arbitragem no Brasil, como um todo, ela gera muita discussão. O Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do derby, e no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Por que hoje o VAR é importante? Porque ele também define lances que podem ser cruciais num clássico, mas em qualquer outro jogo. Então, antes de falar de Ponte ou de Guarani, eu trago uma informação do jogo. O Wilton Pereira Sampaio é o árbitro do clássico 208. É, um pouquinho do que nós falamos ontem também, né, Carlão? Que os últimos derbys não têm sido marcados, assim, por grandes polêmicas, né? A torcida do Guarani vai lembrar do lance do Bruno Mendes, né? Sim, no ano passado. Foi. Eu também daria pênalti. Aí a torcida da Ponte vai trazer em 2018, 19, 18. O André Luiz. Também. Mas não tinha VAR, se não me engano, ainda. Eu acho que o VAR ele vai reduzir as polêmicas do derby, mas, como a gente sabe, há pelo menos 3 anos, o VAR não nos isenta de polêmicas em clássicos. Dúvida. Então, tomara que a gente não fale do Wilton Pereira Sampaio, até porque acho que no primeiro derby teve a expulsão, teve só né? o lance do... Teve a expulsão, que ali aconteceu, né, do João Vitor, e o lance do Gé.
Né, que aí que ele deu uma cotovelada no Léo Guarani Santos. questionou, de repente, de não ter expulsado também os Ainda eu critérios. bati uma caixa com o Flávio Rodrigues de Souza, eu perguntei pra ele, eu falei, mas por que você não expulsou o Gé? Ele falou assim, que a imagem foi mais forte do que a cotovelada, porque sangrou o nariz do Léo Santos e tal. Ele falou que mesmo com o sangramento, ele não viu motivos ali pra expulsar o menino Gé. Perfeito. Mas com relação ao árbitro também, eu não vejo tantos problemas. A gente espera que ele faça uma boa arbitragem. Aquele da Edna que choveu granizo, não teve nada. Não, né? teve Porque... só que a ponte catimbou um pouco na hora da chuva, lembra? Que o jogo parou, a ponte demorou um pouquinho pra voltar. Mas por razões óbvias, né? O time da ponte era muito ruim. E a chuva naquele instante era bom pra ponte. Foi 1-0 pro Guarani, gol do Bruno José, né? Aquele golaço do Bruno José. E a ponte era comandada pelo Pintado. Teve uma arbitragem que a gente ficou receoso antes da partida, foi o Marcelo de Lima Henrique, um derby, acho que foi lá no Brinco. E ele apitou muito bem. O carioca, né, Marcelo de Lima Henrique, tocou bem o jogo. Poucas polêmicas, ainda bem, poucas polêmicas, e a gente espera que permaneça aí com esta situação no derby de domingo. Algum ponto a falar sobre o Wilton Pereira Sampaio, Fábio Scheibe? Árbitro de Copa do Mundo, hein? De Copa do Mundo, mas muito criticada pelos ingleses, né? Naquela quarta de final contra a França, os ingleses soltaram o verbo contra ele, mas me agrada essa opção de um árbitro experiente, né? Um cara que vem para Campinas, não vive o clima do derby, realmente sabe o que é o derby para a cidade, sabe o que é o derby para o futebol nacional, mas vem para cá, faz o jogo, vai embora, pega suas coisas, vai embora e não tem a repercussão que um cara daqui da região, o próprio paulista teria. Então, agrada sim, um cara que tem muito renome na arbitragem nacional, uma boa escolha da CBF. Bom, ontem, é claro que o jogo facilitou, né? E era um jogo, não tinha tanto aspecto de decisão. Mas o árbitro de São Paulo e Vasco foi muito tranquilo, hein? Árbitro bom, gostei. Davi de Oliveira Lacerda, pelo menos não me vem aí alguma polêmica mais forte dele, mas ontem ele conseguiu tocar o jogo de uma maneira bem sossegada e claro que o jogo também não tem um peso, né, de um Ponte Guarani, o que vale, né? Por exemplo, hoje Corinthians e Atlético Paranaense. E aí, Antônio Lupe, em relação aos times, né, o Guarani em Itu, no Otto Resort Hotel e a Ponte Preta em Campinas ainda, né? Isso, a preparação da Ponte acontece em Campinas, o Guarani foi para Itu, onde já fez a preparação também no primeiro derby. Se não me engano, o Guarani também fez a pré-temporada para 2024 em Itu. A diretoria e comissão técnica, eles decidiram por tirar o elenco do Guarani de Campinas e ontem nós tivemos, inclusive trouxemos aqui ao vivo, né, um pequeno trecho da entrevista do Matheus Salustiano, que pelo que tudo indica vai ser o único jogador do Guarani a falar antes da partida que acontece no domingo, 6h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Ontem trouxe um pouquinho, né, dessa situação do Salustiano em falar sobre a decisão da diretoria de tirar o elenco do Guarani de Campinas, só que na coletiva, que foi uma coletiva longa, e foi uma coletiva interessante, porque o Salustiano falou de falhas que cometeu em jogos importantes, como contra o Operário, contra o Ituano, falou do gol que marcou contra a equipe do CRB, e ele também falou sobre essa questão do desespero dos dois times. Como as duas equipes entram em campo, na visão do Salustiano, que falou que o clássico é uma luz no fim do túnel para o Guarani. Creio que esse clássico vai ser um divisor de águas para ambas as equipes, né? Ambas procurando a vitória, situações delicadas na tabela, nossa mais ainda, né? Então, só interessa a vitória para os dois lados, né? Então, a gente vai procurar trabalhar porque a gente não tem mais margem de erro. A nossa vida agora no Guarani é ganhar e ganhar. Não dependemos mais só de nós, a gente sabe disso, mas temos confrontos ainda. A gente vai buscar pontuar, ganhar esse jogo sim, que é um jogo que pode mudar nos dar uma luz dentro da competição. Salustiano, eu vejo muito os bastidores, né, quando vocês conquistam as vitórias, e tem uma frase, não só aqui no Guarani, mas em todo o clube, né, quando vocês vão subir para o gramado, vocês fazem a oração, fecham e falam assim, vamos começar com 11, vamos terminar com 11, porque é uma situação que o cartão vermelho muda muito a história do jogo, jogar com um homem a menos, principalmente hoje com a intensidade que virou o futebol, é muito difícil. Num clássico como esse, o quanto essa frase, começar com 11 e terminar com 11, se torna ainda mais importante por tudo que pode acontecer dentro dos 100 minutos aí de jogo. Extremamente importante. É extremamente importante, como você disse.
começar com 11 e terminar com 11, que isso pode nos favorecer dentro da partida, né? Se você perde um jogador no primeiro tempo, dentro da casa do adversário, se torna um jogo mais difícil. Já vi várias equipes ganhar com jogadores a menos, até com 2. Já tive essa oportunidade também. Mas se desenha o jogo de uma forma diferente, porque muda toda uma estratégia feita, todo um trabalho feito, você tem que se readaptar e depende muito da posição que você perdeu o jogador. Às vezes você vai ter que substituir ou não, às vezes você improvisa até acabar o primeiro tempo, então isso muda muito, isso acaba prejudicando a equipe, né? Então isso é muito importante, cabeça fria, a gente sabe que é um clássico, vão ter divididas fortes, excesso de vontade, então tomar o cuidado para a gente não se prejudicar nesse jogo, né, com expulsão, com cartão desnecessário, para a gente poder entrar com 11, terminar com 11 e sair vitorioso. Matheus Salustiano, zagueiro do Guarani, deve ter presença certa no clássico contra a Ponte Preta. O técnico Alan Al tem a volta do Luan Dias e também do Emerson, lateral esquerdo, Luan Dias meia. Eles foram desfalques na vitória do Guarani em cima do CRB na última rodada. Sempre bom lembrar que o treinador do Bugre não perdeu nenhum jogador por suspensão. Tem ainda algumas dúvidas, como por exemplo o Ayrton, né, o Marlon, que estão no departamento médico, mas ainda são lesões que preocupam a comissão técnica do Guarani. Pode ter uma surpresinha também no Bugre, ou Ayrton ou Marlon. O Ayrton tinha bons números, né, antes da lesão, mas tudo vai depender da evolução física desses atletas até sábado, data do último treino do Guarani, antes do jogo contra a Ponte Preta, Júlio. Pois é, muito boa entrevista do Salustiano, a gente citou ontem, acho que ele foi muito coerente em tudo que ele disse, né, Carlão? Só que agora tem que transferir tudo isso para a prática, né, que é a parte mais difícil, mais complexa, e eu concordo muito com ele. Eu disse na semana passada, e mantenho a minha opinião, que eu particularmente acho um quadro praticamente irreversível do Guarani. Eu sou muito apegado na matemática, mas a matemática ela diz que tem 3% de chance, mas os 97% são problemáticos. Então seria um quadro irreversível. Pro Guarani. Irreversível, exatamente. Irreversível, perdão. Então, mas assim, tudo isso muda em questão de rodadas. E uma vitória no derby, por ser um confronto direto, além do que ele disse aí, eu achei muito interessante. Quando você ganha um clássico, você deslancha confiança. Sim. Então acho que é nisso que o Guarani está se apegando para domingo também. Uma entrevista muito coerente. Eu gosto de jogador antenado e o Salustiano mostrou isso, não só falando do Guarani, mas a situação da Ponte, falou com muito respeito. Eu admiro jogador assim. E realmente, eu tô com você, Júlio. Eu acho uma situação muito difícil a permanência do Guarani na Série B. Porém, uma vitória sobre a Ponte, no campo da Ponte, quebrando o tabu, eu acho que pode dar sim essa luz no fim do túnel para o Guarani. É claro que a tabela depois ela é muito chata, né? O Guarani pega Novo Horizontino, pega Sport, equipes que estão brigando aí pelo acesso. A gente sabe da diferença técnica do Guarani em relação a estas equipes. Mas é um jogo em que, em caso de triunfo, pode significar uma sobrevida interessante para o Guarani, porque muda o cenário, né? A motivação é outra. Você vence um rival, você coloca um rival na zona de rebaixamento. Então tem alguns ingredientes, em caso de vitória, que podem fazer com que o Guarani ressurja na competição. E com relação às surpresas aí, eu não sei, eu tô achando que o Guarani já tá escalado. É o time que tem jogado. O Ayrton é um desfalque, porque vinha em crescimento, né? Vinha jogando bem, infelizmente se lesionou. Mas eu creio que o Alan Al não vai acho mudar, que pro banco, não. Né? Mas fica talvez, como uma opção pro banco. Mas eu acho que o time dele tá bem montado já. Vem Luan Dias no lugar do Estevão. E teve o outro, e o Emerson no lugar do Jefferson. Eu acho que o resto... O Jefferson foi mal contra o CRB? Então, é porque o lance do gol passa por ele também, né? Foi mal. Eu tava refletindo sobre isso, porque eu não acho que o Emerson tem sido uma unanimidade também. Mas a lateral vai ser um elo fraco do time do Guarani. É que em algum pré-jogo eu disse que não fazia tanta diferença Jefferson e Emerson, porque os dois estão nivelados por baixo, mas devido à falha contra o Vila Nova, devido à falha no último jogo do Guarani, eu acho que o Emerson, contra o CRB, eu acho que o Emerson vai ser o titular novamente. O Guarani sem problemas, a Ponte já é mais problemática para definir. Daqui a pouco a gente projeta a Ponte também, Antônio Lupo, quero também ouvir a opinião do Fábio Scheibe.
Mas antes, o rápido intervalo aqui na CBN, 11 horas e 48 minutos. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei, aqui na CBN, para informar que na abertura da Superliga Feminina, deu Praia Clube para cima do Mackenzie, também de Minas Gerais. 3-0 com parciais de 25-22, 25-21 e 25-23. Praia Clube, que é uma das potências no vôlei feminino, time da cidade de Uberlândia. E para você que é apaixonado pelo vôlei Renata, preste muita atenção, porque amanhã, dia 18, a partir do meio-dia, começa a troca de ingressos através do site voleirenata.com.br/torcedor. O primeiro jogo do time de Campinas acontece no domingo, dia 20, às 6h30 da noite, contra o Goiás, que foi o campeão da Superliga B. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 52 minutos. E a Ponte, Lupi? A Ponte, Júlio, ontem a vitória da Chapecoense em cima do Santos, ela colocou ainda mais uma pimentinha nesse clássico, porque dependendo do que acontecer no jogo marcado para amanhã, entre Brusque e CRB, se uma das equipes, ou o time alagoano ou o time catarinense, sair vencedor, cara, a Ponte vai entrar no clássico dentro da zona do rebaixamento. Porque o Brusque tem 33, a Ponte tem 35. O Brusque vem vencendo, vai a 36, o CRB é a mesma situação. Então, olha o tamanho do BO que a Ponte Preta se meteu. Pode entrar em campo para enfrentar o Guarani dentro do Z4 e claro que isso aumenta ainda mais a pressão para os comandados do técnico Nelsinho Batista. Nas arquibancadas o apoio será fundamental do torcedor, por isso a diretoria entende que é a necessidade de fazer uma promoção. R$10 o ingresso para quem estiver com a camisa da Ponte. As bilheterias começaram a funcionar a partir de hoje, às 11 horas,
mas se você quiser comprar o ingresso no conforto do seu lar, pode acessar o site pontepreta.futebolcard.com.br e comprar o bilhete também através da internet. Em relação ao time, o técnico Nelsinho Batista tem aí o retorno do Jé, que já está liberado para realizar as atividades com o restante do elenco, e tem essa dúvida no meio-campo em relação ao Emerson Santos, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Na zaga, a Ponte é uma dúvida eterna na Série B, né? Porque vários jogadores já passaram pelo setor defensivo. O último que ganhou uma oportunidade foi o Nilson Júnior, que chegou no início do ano, mas teve poucas oportunidades com o técnico Nelsinho Batista. Quando era o João Brigatti, ele teve um volume de jogo maior, mas com o Nelsinho, ele só foi aparecer como titular na última rodada e falou a respeito dessa oportunidade, desse período em que ele ficou longe do time titular. Uma felicidade muito grande para mim, né? Estava, como você falou, estava muito tempo parado, né? Tive 2 lesões antes de poder estar voltando. Então é muito gratificante para mim, né, ter a confiança do professor Nelsinho. Então agora é dar sequência, né, nessa caminhada. Também temos um jogo atípico, diferente de todos os jogos da Série B, que é o clássico. Então agora é manter a pegada que o professor tem para fazer essa semana aí para a gente, trabalhar bem, para quando chegar no derby a gente tá tranquilo e poder fazer nosso dever de casa, que é conseguir os 3 pontos, né, para a gente sair da situação que a gente está e melhor ainda ganhando o clássico. Né? Esse é o Nilson Júnior, zagueiro, que também concedeu entrevista coletiva ontem. Ontem nós tivemos a janela de imprensa na Ponte e no Guarani. Também acredito que não haverá mais nenhum personagem da Ponte Preta para falar sobre o derby até o domingo, que acontece o jogo. Mas essa situação da Ponte de entrar em campo na zona do rebaixamento, olha, deixa o torcedor ainda mais preocupado antes do duelo contra o Bugre, Júlio. O fator Moisés Lucarelli pesa nesse momento no clássico também. Aliás, o Guarani não vence no Majestoso desde 2009? 2009, a época tinha a torcida visitante, né? E o Guarani, quando subia, né? Quando a gente fala aqui em Campinas, a torcida costumava lotar lá a cabeceira. Cara, eu tô com umas prévias de escalação da Ponte e eu acredito que eu não estou exagerando. A Ponte ela tem dúvida praticamente em todos os setores. Olha, Pedro Rocha é uma certeza. O Nilson Júnior, por ter dado entrevista, a gente acredita que deva ir pro jogo. Fora eles, ele tem dúvida em todos os setores. Lateral direito, Luiz Felipe, é garantia que vai jogar? Cara, o Luiz Felipe vai bater, por exemplo, com o Emerson. Então, um apoia pouco, o outro... Então, por exemplo, lateral direito, Luiz Felipe, João Gabriel e o Inocêncio. O Inocêncio não vai. Matheus Silva, será que volta como titular? O Nilson Júnior a gente entende que vai ser titular por ter dado entrevista. Mas também não é garantia, né? Lateral esquerda, Risso, Inocêncio, João Gabriel. Meio campo, ele não tem o Emerson. Aí, Emerson Santos, Ramon, Elvis. Na frente. E 2 eu acho que estão garantidos. Dodô e Gabriel Novaes. Tem o Hudson também. Tem o Hudson também. Cara, então, olha como a Ponte chega. E se você pegar o último jogo, rapidinho, só pra você complementar o seu raciocínio, quando ele coloca o Inocêncio na esquerda e joga o João Gabriel lá na direita... Cara, eu tô tentando montar aqui, coloquei interrogação em todos, só não coloquei no Pedro Rocha, no Dodô e no Novaes. O resto, e olha a situação perigosa que a Ponte chega. Por mais que o Guarani esteja numa situação pior, eu acho que o Guarani ele chega mais maduro pra esse jogo. E a Ponte, cheio de dúvidas, jogo perigoso pra Ponte, hein? Jogo perigoso, arriscado a Ponte, entrar naquele parafuso aí em caso de tropeço. E não há tempo pra mais nada, 4 horas tem Arena, 11 horas da manhã estaremos de volta. Grande abraço. CBN Esportes Campinas.